Uma palavra de Deus ao seu coração. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, e o versículo 21 em diante. Um texto conhecido, mas, sem dúvida, há uma reflexão aos nossos corações. Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante, a palavra de Deus diz: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35 agora, irmãos. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer à menina. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade de estarmos na tua casa, ainda com um público limitado, mas te agradecemos pelo povo que veio nesta noite, e que todos possam sair edificados, abençoados, renovados, avivados e ricamente feliz e abençoado pela tua palavra. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Queridos, eu quero, baseado nesse texto, falar quem você tem levado para a sua casa. Quem ou o que você está colocando dentro da sua casa. Meus queridos, nós vemos que Jairo era um homem destacado na sociedade. E ele tinha uma filha de 12 anos. Aquela filha veio para alegrar aquele lar. Aquela filha veio para trazer bênção para aquele lar. Aquela filha era a alegria da casa, e a Bíblia diz que era filha única. Então toda a atenção voltava-se para aquela menina. A menina foi crescendo e foi trazendo muita alegria, muita felicidade, muitos risos, muitos projetos aqueles pais tinham para a vida daquela garota. Mas quando chega lá por 12 anos, aquele pai começa a observar uma anormalidade. Ele começa a observar que aquela criança, ela começa a definhar-se. A enfermidade chega no lar da casa de Jairo. Eu quero dizer nessa noite que o sofrimento muitas vezes pavimenta o nosso caminho para Deus. Por esse lado eu vejo que as aflições, se elas estão levando você para mais perto de Deus, então tem uma bênção nisso.
E nós vemos que Jairo, ele estava passando por um momento complicado na sua casa, porque toda a atenção volta-se para aquela menina que de repente ela é acometida de uma enfermidade. A Bíblia não relata qual enfermidade, mas aquele pai percebe uma anormalidade e ele percebe que a sua filha vai se enfraquecendo e aquela filha passa a ficar acamada. Aos poucos ele vai verificando que a sua filha estava indo de mal a pior. Todo o clima de paz, todo o clima de tranquilidade, todo o clima de alegria foi desaparecido da casa de Jairo. E agora estava pairando naquela casa um clima de angústia, um clima de aflição, um clima de dor, um clima de morte estava pairando naquela casa. O desespero toma conta daquele pai e daquela mãe. E a Bíblia diz que Jairo era um dos principais da sinagoga. Isso quer dizer que ele era um homem muito importante, era um homem respeitado na sociedade, porque os principais da sinagoga, eles faziam parte da administração da sinagoga, enquanto os sacerdotes faziam toda a liturgia e se encarregavam de fazer a liturgia nas sinagogas. Os principais da sinagoga eram os homens que administravam. Era um homem de confiança, era um homem importante, era um homem que tinha que ter um conceito entre toda a sociedade, a cidade. E Jairo, ele tinha essa posição. Nós vemos que Jairo, ele tinha uma posição social, uma posição econômica privilegiada. Mas eu quero dizer nessa noite que a dor, a aflição, a angústia chega na casa do rico e chega na casa do pobre. A dor, as lágrimas, chega no patrão, mas chega no empregado. A tristeza, a morte, chega no palácio e chega nos casebres. Nesse mundo não tem aonde a dor, não tem onde a morte, não tem onde a aflição, não tem lugar onde a angústia ela não penetra. Ela penetra em todos os lugares, e aonde chega, chega para trazer dor, tristeza, angústia e aflição. O único lugar que não chega a dor, não chega a lágrima, não chega a morte, não chega a angústia, é no céu. E é para lá que nós estamos indo. Estamos indo com passos firmes, estamos indo com passos fortes. Nós sabemos que o nosso destino não é aqui. Aqui temos angústias e aflição, mas nós estamos indo com certeza, com convicção, para um lugar que Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar para vocês. Irmãos, os filhos dos ricos também morrem, assim como morrem os filhos dos pobres. A dor, o sofrimento, a enfermidade chegam para todos. E assim, Jairo agora estava vivendo um grande dilema, porque ele era uma pessoa respeitada na sociedade. E ele estava sempre junto com os sacerdotes. Ele estava junto com os principais daquela sociedade. E nesse tempo, a sociedade, as cidades estavam vivendo uma agitação. E a agitação é porque estava passando pelas cidades um tal Jesus de Nazaré. E aonde esse Jesus de Nazaré passava, acontecia um reboliço na cidade. Porque esse Jesus curava o cego, dava vista ao cego. Ele levantava o paralítico. Ele curava as enfermidades do povo. E até os mortos eram ressuscitados. E também corria entre o povo que ele havia acalmado tempestade. E o povo estava dividido. O clero, os principais da sinagoga,
os da sociedade diziam, e era corrente entre eles: nós temos que neutralizar esse homem. Esse homem é um herege. Esse homem está pregando uma outra doutrina. Esse homem está com é um homem que está com uma nova seita. E ele precisa ser travado. E discutiam isso. E o próprio Jairo, quem sabe, porque ele fazia parte do clero, fazia parte da sinagoga, fazia parte desses que pensavam dessa maneira. E quem sabe Jairo muitas vezes falou: realmente, nós temos que dar um jeito. Mas agora ele vai para casa. E ele, cada dia que chegava em casa, a sua filha estava de mal a pior. A angústia começou a fazer parte da alma desse cidadão. E Jairo, ele teve um momento crucial na sua vida. Ele precisava despojar-se da sua posição social. Ele precisava despojar-se do que as pessoas, seus colegas diriam, porque ele olhava e ali na sua casa estava entulhada de pessoas. Pessoas que iam dar palpite, pessoas que iam levar algum tipo de remédio, pessoas que iam dizer: não, tua filha está com isso, está com aquilo, o remédio é bom isso, aquele chá que é bom para isso, não, é isso que tem que fazer. Você já sabe, quando alguém está doente, tem gente, todo mundo é um pouco de médico, né? Todo mundo tem um chá, todo mundo tem alguma coisa, né? E que diz que é bom, né, irmãos? E assim foi lá. E a Bíblia diz que a casa estava entulhada. E Jairo chega um dia na sua casa. A casa entulhada. Ele tinha uma posição privilegiada. Mas as soluções ninguém dava. Ele, por certo, como era uma pessoa importante na sociedade, ele procurou todos os meios e os recursos possíveis. Ele procurou todos os médicos, ele procurou todos os chás, tudo que falavam ele procurava para dar vida à sua filha. Mas, assim como a areia foge no meio dos dedos, ele estava vendo a vida fugir do corpo da sua filha. E a sua filha estava indo de mal a pior. E chega um momento que ele precisa tomar uma decisão. Ele precisava decidir: eu vou trazer Jesus para dentro de casa, para a minha casa, ou vou deixar a morte entrar na minha casa? E ele ficou num questionamento, porque trazer Jesus para dentro da sua casa era ter a reprovação dos seus colegas, era ter os seus colegas, quem sabe, fazendo chacotas, criticando, gozando e dizendo: você se rendeu para um herege? Você, um homem que nós confiávamos, o importante aqui na sociedade, você vai se dobrar para esse que está enganando os menos favorecidos, enganando o povo? E ele olha para a sua casa, entulhada de gente, ninguém leva a solução. Ele lembra do que falavam lá na sinagoga, os seus colegas. E ele disse: olha, eu preciso ir de atrás desse Jesus. Eu preciso trazer Jesus para minha casa. Porque eu já trouxe tudo, trouxe todas as coisas para dentro da minha casa e não deu certo. O que é que você está trazendo para dentro da tua casa, irmãos? Aí que vai estar a diferença.
Jairo, ele rompeu com aquilo que as pessoas iam falar, com o que os seus colegas iam dizer, com o que a sociedade iria julgar dele. E ele disse: eu sei o que eu vou fazer, eu vou buscar Jesus para entrar na minha casa. Já busquei todos os recursos e ninguém deu a solução, então eu vou buscar Jesus. Oh, que você possa tomar essa decisão, porque só Jesus para dar solução nesses momentos de angústia, de sofrimento, de desemprego, de caos que estamos vivendo. E Jairo, ele deixa a multidão na sua casa e ele sai com um pensamento só: eu preciso encontrar Jesus. E Jesus, ele está vindo, não sei se uma pescaria, ele está vindo do barco e agora chega na praia, e quando ele chega na praia, uma multidão ali está, todo mundo sendo abençoado, todo sendo curado. Jairo chega, aquele homem que todo mundo conhecia, um homem de destaque, um homem da sociedade, um homem rico, um homem importante. Ele chega e a primeira coisa que ele faz, ele se dobra perante Jesus e adora Jesus. Isso era um ultraje para os seus colegas, se dobrar diante daquele que eles consideravam um herege. Mas Jairo, nessa caminhada até Jesus, ele começou a ouvir tudo aquilo que Jesus tinha feito. Ele não pode ser um herege. Se ele está curando, se ele tem uma mensagem de paz, se ele tem uma mensagem para os corações aflitos, ele realmente deve ser o Filho de Deus. Ele deve ser o Deus conosco. E quando ele chega diante de Jairo, ele já chega entendendo que ele estava diante do Deus encarnado. Ali estava o Deus presente que veio manifestar-se para a humanidade. E ele só tem uma decisão: é dobrar. E ele adorou a Jesus. Aleluia. Quem adora Jesus abre o céu. Quem adora Jesus faz com que as bênçãos fiquem mais fácil para ser derramada. Quem adora Jesus recebe bênção sobre bênção. E ele adora Jesus. Prostra-se diante de Jesus. Você está prostrando-se diante de quem? Quem que você está prostrando? Que você possa prostrar-se diante de Jesus. E ele adorou, prostrou-se, adorou o mestre, e agora ele diz uma coisa: mestre, a minha filhinha, ela está quase à morte, e eu preciso que tu vás lá na minha casa. Eu preciso que tu vá lá e coloque a mão sobre ela. Oh, irmão, deixa Jesus colocar a mão sobre você. Deixa Jesus ir na tua casa. E agora nós vemos que Jairo começa a caminhada de levar Jesus para a sua casa. Ele já tinha levado todas as coisas e todas as pessoas já tinham entrado na casa de Jairo, menos Jesus. Mas quando se leva Jesus, irmãos, o resultado é muito diferente. Aleluia. Quem está na tua casa? E eles começaram a caminhada, foram indo. Mas no meio da caminhada, um episódio aconteceu, um episódio que todo mundo conhece, aquela mulher hemorrágica que estava sofrendo também há 12 anos, ela vem e ela vinha falando: eu preciso encontrar esse Jesus, e se eu tão somente tocar nesse Jesus, eu serei curada. E ela consegue entrar entre a multidão e toca em Jesus, e Jesus para. O coração de Jairo fica batendo, quem sabe, mais aceleradamente, mais forte, porque ele sabia que cada minuto
que demorasse para Jesus chegar na sua casa, a morte, ela poderia chegar. Porque quando ele saiu de casa, ele percebeu que a sua filha já estava à beira da morte. E não havia tempo a perder. Mas agora Jesus fala com a mulher, mas quando Jairo está aflito, angustiado, dizendo, não pode, que agora essa mulher veio para atrapalhar a ida de Jesus à minha casa, Jesus está demorando, mas daqui a pouco ele percebe que aquela mulher dá testemunho que ela sofria há 12 anos de uma hemorragia e foi radicalmente curado. Aquilo levantou a fé, a esperança começou a entrar no coração aflito e angustiado de Jairo, e ele teve renovação. Bom, se essa mulher, sofrendo 12 anos, foi radicalmente curada, então eu estou levando a pessoa certa para a minha casa. Aquilo fortaleceu a fé de Jairo. É por isso, irmãos, que você, no meio da caminhada, você sempre está vindo à igreja, porque no meio dos embates, das dificuldades, mas você vem à igreja, e aqui você ouve uma palavra, e a palavra de Deus vai renovando a tua fé, a palavra de Deus vai renovando a graça, vai renovando o teu espírito, e você vai sair daqui renovado, edificado, abençoado para enfrentar as intempéries da vida ali fora. E agora Jesus começa a jornada rumo à casa de Jairo, mas quando ele começa, Jairo agora todo animado, chega alguém da casa de Jairo, não precisa mais levar o mestre para a tua casa, a tua filha acabou de morrer, tua filha morreu. Irmãos, Jesus estava do lado, junto a Jairo, e Jesus percebeu alguém falando, e Jesus olha para Jairo e viu que o semblante que estava animado, alegre, aquele semblante caiu. Ele ficou com o semblante caído, triste, angustiado, apavorado. Eu estou levando a bênção para minha casa, estou levando Jesus, e agora vem notícias de morte, que não tem mais jeito. Quantas vezes você está servindo Jesus, você está buscando a Jesus, você está procurando fazer tudo certo, e vem notícias para te arrasar, vem notícias para te jogar na lama, vem notícias para deixar você desmotivado, desanimado, vem notícias que afligem a tua alma, o teu coração. E quando Jesus olha para Jairo e vê ele com o coração partido, Jesus disse, Jairo, não temas, não tenha medo, crê somente, não tenhas medo. No meio de tantas notícias ruins que você está ouvindo, no meio de tantas notícias de caos, que se abateu sobre o mundo e o nosso querido país, no meio de tantas notícias que nos afligem e nos angustiam, e você até tem dito, mas eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus. Sempre tem pessoas para trazer notícias ruins. Sempre tem pessoas para trazer notícias de morte, de angústia, de pavor. Sempre terão mensageiros para trazer notícias que vão machucar a sua alma. Mas olhe para quem está ao seu lado. E quem é que está ao seu lado? Eu não sei, eu quero crer que é Jesus. Jairo estava do lado de Jesus, e Jesus olha para Jairo e diz, Jairo, não temas, crê somente. No meio de tantas notícias ruins, há uma voz mais forte, há uma voz mais poderosa, há uma voz que sobressai a todas as vozes, é a voz do Mestre dizendo, não temas, calma, calma o teu coração, calma o teu coração.
chegaram à casa de Jairo. O que me chama a atenção, irmãos, é que eles chegam na casa de Jairo, e lá na casa de Jairo, a casa estava entulhada de pessoas. A casa estava entulhada de tanta gente ali, irmãos. Tanta gente falando tantas coisas. E a música de morte já soava ao longe. Naquela época era normal, quando alguém morria, vinham as pessoas com flautas e outro instrumento tocar música fúnebres. E ali estavam as mulheres, tinha mulheres pagas para chorar nos velórios, e já estavam lá também. E tinha pessoas chorando realmente pelo sentimento de a menina morreu e eles tinham afinidade com a família de Jairo. Havia ali choro, e era um zum. E Jairo saiu para buscar esse tal de Jesus, mas não adiantou. E Jesus chega e vê aquele alvoroço, era aquele alvoroço, a casa entulhada de gente, um chorando, um questionando, um falando, um dizendo isso, outro dizendo aquilo. E Jesus chega. E Jesus chega e diz: por que vocês estão chorando? O que está acontecendo? A criança não morreu, ela não está morta. E a turma riram, zombaram, criticaram de Jesus. E, consequentemente, de Jairo. Ô Jairo, você foi buscar um louco para entrar na tua casa? E Jairo estava ali com o coração apertado. E Jesus, irmãos, ele diz para Jairo, Jairo, tira todos para fora. Sai todos eles. Chegou o momento que Jesus diz: tira todos eles. Irmãos, era uma questão de decisão. Para a bênção chegar, para a bênção ser completa naquela casa, para vir o milagre, Jairo precisava tirar todo o impedimento de dentro daquela casa. Aquela casa estava cheia de impedimento. O que está dentro da tua casa? O que é que você colocou dentro da tua casa? O que é que está impedindo a tua bênção, o teu milagre, a tua vitória? Meus irmãos, naquela casa estava complicado, porque ali havia tudo que é tipo de pensamentos, tudo que é tipo de gente. Mas eu quero dizer para você nesta noite, o que você está levando para a tua casa? Jesus mandou que todos saíssem. E quem sabe as pessoas questionaram: mas quem é esse camarada? Quem é esse Senhor? Quem é esse tal Jesus aí que está chegando nessa casa e está dando ordem? Está mandando nessa casa? Que falta de educação! Nós estamos aqui penalizados, estamos aqui angustiados, estamos aqui chorando, e ele manda sem respeito, manda que nós saímos de dentro da casa. Tem momento que você precisa tomar decisão. Ou tira coisas que estão impedindo a tua bênção, ou você não vai receber a tua bênção. A decisão está na tua mão. É você que tem que decidir. E você tem que tomar decisões muitas vezes que até vão trazer angústia ao teu coração, mas você precisa renunciar a algumas coisas. E Jairo, ele tinha uma opção: tirar para fora todos eles e receber a bênção, ou deixar as pessoas e a filha permanecer morta. Uma outra coisa que me chama a atenção é que Jesus mandou tirar todos eles e mandou que entrasse só dentro da casa Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. Irmãos, quem é que está acompanhando você? Quem é que está ao teu lado? Jesus, já lá no meio da caminhada, pediu para todos que estavam andando ficar lá e disse só para Pedro, Tiago e João ao acompanhá-lo. Há momentos na tua vida que você precisa fazer escolhas.
Quem é que você está levando para dentro da tua casa? O que é que está ocupando a tua casa? O que é que realmente você tem colocado lá dentro? Tem pessoas, irmão, que sua casa está entulhada de mentira, de filmes pornográficos, de fake news. Ele fica o dia todo vendo só coisas ruins. Ele fica o dia inteiro envolvido com disque. São tantas coisas, são brigas, são encrencas com a família, são tantas coisas que ocupam o lar, que estão dentro da casa, que não há espaço para Jesus. Aonde Jesus chega, irmãos, Ele não divide a sua honra e a sua graça e o seu poder com o outro. Ou é 100% Jesus a tua casa, ou nada. Não tem como você deixar Jesus lá no canto. Jesus, Ele chega na casa para ser o Senhor. E Ele chegou na casa de Jairo e Ele recebeu a autoridade para ser Senhor. E por isso Ele disse: saia todos eles aqui de dentro. E todos tiveram que sair. E agora, irmãos, Ele pega pela mão de Jairo e vai até o aposento onde está a menina. E aqui, irmãos, que momento difícil para Jairo. Porque quando ele chega ali no quarto, ele olha para a cama, ele vê a sua menina, a sua filhinha. A filhinha que ele foi ao encontro da solução da vida, mas ele olha e a filha estava morta. Aquilo que falaram no caminho era verdade, a filha estava morta. E eu penso que Jairo, ele ficou entre dois pensamentos. Olhava para a menina morta, mas ele olhava para Jesus, via vida. E ele começou a lembrar que Jesus disse: então somente creia, não temas. Eu penso que ele olhava para a filha, o coração apertava, a angústia tomava conta. Ele disse: eu não quero olhar mais para a filha. Ele ficou olhando para Jesus. E ele ficou olhando para Jesus. O que Jesus vai fazer agora? A criança está morta. É verdade o que eles falaram. O que Jesus vai fazer? E Jesus diz: menina, a ti te digo, levanta. Tomou a menina pela mão. Aleluia. E a menina começou a andar. E a notícia lá fora, todo mundo murmurando, todo mundo questionando, todo mundo criticando. E agora todos eles tiveram a dizer: aconteceu algo. E daqui a pouco lá estava a menina, e todos começaram a dizer: a menina ressuscitou, a menina está viva, houve vida. Porque onde Jesus chega, chega paz, chega vida, chega alegria, aleluia, chega a bênção. Agora a bênção depende do que é que está entrando na tua casa. O que está entrando na tua casa, irmãos? O que está entrando no teu lar? Nós vemos, irmãos, que tem pessoas que estão levando para dentro da casa benzedeira, coisas benzidas, coisas, alguns até crendo em macumba. Claro que eu não creio que crente, né? Mas crendo em coisas que tem que levar para não sei quem benzer, para não sei que fazer isso, fazer aquilo. Quantas palavras de desavenças você está deixando entrar na tua casa? Quantas palavras negativistas que você permite ficar conversando o tempo todo dentro da tua casa? Quantas coisas complicadas estão tomando o tempo da família ao redor da mesa? Ou quantos programas que não ajudam em nada, você fica horas e horas e horas vendo. A casa de Jairo estava entulhada de tudo isso, irmãos, mas chegou o momento que precisou limpar a casa. Mas a decisão era forte, mas tinha que ser tomada. E Jairo tomou a decisão.
Ele tirou para fora todo impedimento. Você quer a bênção? Você quer o milagre? Você quer a vitória? Você quer a cura? Você quer que o Senhor te abençoe? Você precisa renunciar a algumas coisas. Alguma coisa precisa sair da tua casa. Você precisa colocar a casa em ordem para que o Espírito Santo possa ter liberdade de agir e o milagre possa acontecer na tua casa. Coloque-se em pé nesse momento. Aleluia. Irmãos, o que é que está tendo liberdade na tua casa? A fé ou a incredulidade? Você vai dar lugar para bênção ou para maldição? Na casa de Jairo estava parando um clima, um ambiente de morte, mas ele resolveu colocar um ponto final em toda aquela situação de dor. Ele foi atrás da vitória, ele foi atrás da vida, ele foi atrás da sua bênção. Não abra mão de Jesus, não abra mão da igreja, não abra mão de estar nos cultos, não abra mão da tua vitória, não abra mão de você ser cheio do Espírito Santo, não abra mão daquilo que Deus quer realizar na tua vida. Não abra mão. A tua vitória vai depender totalmente de quem você está deixando entrar na tua casa. Quem você está levando para a tua casa? Eu quero orar por você. Você está levando quem? Leve Jesus. Leve Jesus. Leve Jesus. Fique perto de Jesus. Porque sempre você vai ouvir notícias ruins, mas perto de Jesus sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Irmãos, nos dias que estamos vivendo, só perto de Jesus, irmãos, só perto de Jesus. Toda hora é alguém trazendo notícia ruim para você. Toda hora que você liga a TV ou rádio, ou, sei lá, é só fake news ou só notícia de morte, de tristeza, de caos. Tem uma TV mesmo que não parece que não tem notícia boa, é só notícia ruim. Só notícia ruim. Desliga um pouco isso, irmãos. Desliga um pouco isso e ouça uma voz sobre todas as vozes dizendo: não temas. Deus não perdeu o controle, irmãos. Deus não perdeu o controle. Eu creio que nunca antes a igreja brasileira está orando como nunca antes. Nesse período de caos, de dor, tem sido pavimentado um caminho da oração. Eu creio que você pode até olhar para você mesmo, que nesses dias você orou mais do que nos outros lá atrás. Então, irmãos, Deus não perdeu o controle. No meio da dor, do caos, Deus vai pavimentando um caminho que no momento nós não entendemos, no momento nós não compreendemos, mas Deus não perdeu o controle de nada, de nada. E a hora que a sua igreja não puder mais se reunir, a hora que não tiver mais como a igreja permanecer nesse mundo, fique tranquilo, porque Ele vai nos retirar daqui e nós vamos estar com Ele para todo sempre. Então, irmãos, não perca a esperança. Jesus está dizendo para você: não temas. E Ele quer chegar na sua casa, Ele está na tua casa. Mas Ele está pedindo para você tirar alguma coisa. Irmãos, não adianta você ficar orando e tendo algumas coisas lá que é impedimento. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Tire os impedimentos. E você vai ver que o extraordinário do céu vai acontecer. Baixe sua cabeça
Vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Isaac e de Jacó. Tu és o Deus dos profetas, dos patriarcas, dos apóstolos, mas Tu és o Deus de Jairo. Tu és o Deus daquele homem que era envolvido na sinagoga e até não estava crendo que Tu era o Filho de Deus, mas no meio da dor, ele teve um encontro contigo. Deus, que não precisa ser no meio da dor, para esse homem, essa mulher ter um encontro contigo, mas que cada um possa abrir o coração e ter um verdadeiro encontro contigo. Entra nessa casa, Deus, e tenha liberdade para mandar, assim como Tu entraste na casa de Jairo e pediu para Jairo tirar todos para fora. Tu entraste naquela casa e deste ordem. Deus, Tu tens liberdade de dar ordem na minha casa, porque na minha casa quem é Senhor é Tu, ó Deus. Tu és o Senhor da minha casa, seja o Senhor de cada casa, e Tu podes mandar. Se há alguma coisa que está impedindo a Tua bênção na nossa casa, Deus, dai-nos discernimento para eliminar, para tirar todo o impedimento, e que a Tua bênção seja real em nossa vida, que a Tua bênção seja real em nossa casa. Deus, assim como Tu entraste com providência naquela casa, assim como aquela casa veio vida, veio alegria, veio paz. Entra com alegria, entra com paz nessa casa, entra com providência nessa casa, é o que eu peço em nome de Jesus.